Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. Só uma lembrança rápida, o programa você vê pela TV, vê pelo Facebook, depois eu estou em todas as redes, ou nas principais redes, Instagram, YouTube, LinkedIn, enfim, Facebook, por aí vai. E tem uma página chamada Mercado Futuro, no YouTube, para onde os programas vão e ficam. Lá você pode assistir quando quiser e a hora que quiser. Bem, o que eu falo aqui não é novidade, mas o assunto exige. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Praticamente um terço do que se produz no mundo é aqui no Brasil. O Brasil é o segundo ou está batendo quase o primeiro lugar, que são os Estados Unidos, em consumo de café. Nós consumimos aí, segundo a entidade da indústria de torrefação, 22 milhões de sacas de café por ano. O que mais? O Brasil é o único produtor de café que consegue produzir todos os tipos de café, de todas as qualidades. Tanto o arábica, as várias qualidades, como também o conilon lá no Espírito Santo e Rondônia. O café, essa introdução tá longa, mas eu justifico já. O café é um produto que agrada, hoje em dia, os jovens. Basta você passar nas cafeterias aí, tem várias, estão sempre lotadas. Evidentemente que eles não é o café que eles tomam, não é esse que eu tomo de manhã, cafezinho normal, né? Coador ou mesmo de máquina. Mas tem inúmeras bebidas à base de café. O único setor que, e tem a monodose, né, que vocês conhecem e tal, cresce aí 2 dígitos aqui no Brasil e no mundo. O único setor que não vai muito bem é o setor de comercialização de café. Agora vocês vão entender porque que eu fiz essa longa exposição. Os produtores preciso encontrar uma maneira mais eficiente de negociar café. Pra vocês terem uma ideia, a Bolsa de Nova York, que é a referência, né, já chegou a negociar café a $2 a libra-peso, hoje está 90 centavos. Né? Tanto que a Colômbia, esse é um outro assunto ligado ao café, a Colômbia, que é o café, contrato negociado lá na Bolsa de Nova York, Arábica C, a Colômbia diz que vai tirar o café dela de lá, porque os preços que a Bolsa está dando como referência não satisfazem o café. Ponto. Era isso que eu tinha a dizer. Está surgindo uma tentativa, um projeto para oferecer uma alternativa para os produtores de café, para eles venderem o seu café. É sobre esse assunto que eu vou falar com o diretor executivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias, o César Costa, que está aqui ao meu lado. Foi longo, mas deu um mapa mais ou menos da coisa, não é isso? Sim, Hash. Foi uma introdução, foi uma aula, né, sobre Não, café. não chega a tanto. Não, é para Introdução, sintonizar. É. Vocês têm um projeto agora de um leilão que é uma alternativa para vender esse café, talvez criar uma referência, mais ou menos por aí, né? Esse projeto dos leilões na Bolsa, ele surgiu até por uma demanda de algumas lideranças de produtores aqui do sul de Minas. Eles procuraram uma alternativa, né, para poder comercializar os cafés. Principalmente, o foco seria os cafés especiais. Né? A gente sabe que se calcula que hoje 10% da safra do café brasileiro são considerados cafés especiais, em torno de 6 milhões de sacas. Então, seria uma alternativa para a gente começar a criar um modelo, um sistema operacional para poder negociar esses cafés, que seria ali no segundo semestre, naquele período ali de agosto ao final do ano, até dezembro. Então, fomos procurados, desenhamos esse modelo de negócio, estamos conversando com as lideranças e com os compradores, e a ideia é montar um calendário e uma referência para a negociação desses cafés. E agora, por último, também surgiu a ideia de nós também evoluirmos nesse sistema. É um sistema eletrônico, são os leilões eletrônicos.
também para os cafés finos. Então a gente consideraria aí os cafés especiais acima de 82 pontos e até 82 pontos seriam os cafés finos. E aí você tem aí um universo maior, um número maior de quantidade de café para ser comercializado. Esse volume aumentaria para quanto? Só para se juntar o especial com o fino. Você teria aí 15 milhões de toneladas De sacas, ou até 20 milhões de sacas. Então você teria um café de bebida fina. Então essa é a ideia. A gente começaria com esse projeto aqui na Baixa Mujana e na Alta Mujana. A gente começaria com os leilões. Definiria os armazéns que vão estar aptos a receber esses cafés com os classificadores, que são os classificadores habilitados pela Bolsa. E aí a oferta desse café seria de uma maneira muito simples, né? Ele faria a classificação do café, depositaria nos armazéns que nós convencionarmos e aí define lá a classificação do café e joga dentro do ambiente da Bolsa. E a nossa rede de corretoras procurariam os potenciais compradores, inclusive até mesmo com a possibilidade de exportação. Quer dizer, só para o telespectador, se ele não lembra da última conversa nossa, ele lembra. A Bolsa tem um sistema na rede, né, na internet, sim, e os leilões, por exemplo, a Bolsa é responsável por 60%, 70% do algodão comercializado. Sim, sim. Quer dizer, é uma coisa robusta. Por exemplo, eu levo lá 100 sacas para um armazém que você determinou. E Espírito Santo do Pinhal, sei lá, Guaxupé, onde seja. Uhum. Aí os teus técnicos vão analisar, falar, esse café é tipo, né? Ele entra lá no armazém, porque tem que ter lá seguro, tem um monte de coisa, né? E aí ele entra no sistema. E os teus corretores é que negociam esse café. O modelo ele... Uma pessoa comum não pode falar, eu quero esse lote de 100 sacas aqui. Ela depende de um corretor. Porque tem todo um cadastramento, né, por parte do corretor. E ele que faz a capilaridade, ele que dá a liquidez, ele que procura uma gama de compradores para esse café, né? Então o corretor, né, nesse modelo de negócio, ele é fundamental, justamente para poder dar capilaridade e exposição no anúncio da venda do café pelo produtor rural. Então, a gente tem uma rede de corretoras, a gente tem corretor que vai do Rio Grande do Sul ao Ceará, quer dizer, então, a forma de divulgação e de encontrar os compradores, ela seria muito, muito mais ampla. E também nesse projeto, a gente conta com a parceria do SBA, Canal do Boi, para poder também fazer a divulgação, a transmissão e as informações sobre os cafés que foram anunciados e sobre a comercialização. E a ideia é nós criarmos aí um calendário, definir um dia da semana, onde seriam realizados esses leilões eletrônicos dos cafés, né? Então, entre o período da divulgação do anúncio do lote para venda até a data do leilão, a gente pede aí que tenha pelo menos uns 4 dias de antecedência para que essa rede de corretoras consiga encontrar os cafés. Evidente que aquele comprador que tiver a informação do café, ele procura no sistema lá, ele vai ver a relação das corretoras e faz o seu cadastramento através de uma corretora e dá a sua ordem de compra. Então é um sistema universal, digamos assim, de operação em bolsa de mercadorias, né? Tem várias coisas, mas eu pedi um intervalo aqui, então eu vou para o intervalo. Porque o César falou comigo que, por exemplo, que a corretagem, na verdade, o corretor, ele ganha com volume, né? Quanto mais ele vende ou compra, é o volume que faz ele ganhar. Mas o café é um produto singular, quer dizer, se você pegar o carro-chefe, não sei o algodão é libra-peso, mas se você pegar o carro-chefe da agricultura brasileira, que é a soja, uma saca de soja, quando está muito bom em Paranaguá, é 70, 80 reais. O café, quando está muito ruim, é 400, né? Então o volume aí tem uma certa relatividade. Mas no intervalo já você comenta. Eu converso com o César Costa, diretor executivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias, falando de uma novidade, um produto novo. Leilões que estão sendo preparados para a comercialização de cafés especiais e cafés finos. Nós voltamos já com mais detalhes. Até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com César Costa, diretor executivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias. O César está nos apresentando aqui uma ferramenta nova que está sendo negociada, já está o projeto, já está pronto, com produtores
Na verdade, o que o César me falou é o que existe em bolsa. A bolsa não cria produto. Quer dizer, a bolsa, quando alguém vai à bolsa, compradores e vendedores, aí é que ela faz o produto, porque você pode inventar um produto que ninguém quer, não é isso? Exato. Então, no caso do café é esse. O que eu acho, eu não sei exatamente, você teve em Guaxupé falando com produtores e teve aqui na Em Mogiana, Franca. em Franca, né? O que você viu lá? Eram produtores lá? O que eles queriam? O que eles te perguntaram? Sim, foram eventos dos produtores rurais, foram fóruns que tinham os produtores de café, os cafeicultores dessas duas regiões. E nós observamos uma demanda, uma necessidade por parte desses cafeicultores de uma alternativa a mais para poder comercializar os seus cafés, né? E a ideia, eu senti que ela foi muito bem recebida pelos cafeicultores. Então, nós vamos criar, desenvolver esse modelo de negócio e oferecer. Agora, é óbvio que esse projeto ele só tem condições de dar certo com a adesão dos produtores rurais, eles acreditarem nesse projeto como uma opção que nós estamos oferecendo para eles e efetivamente ofertarem os seus cafés dentro da plataforma. Vai depender muito mais deles o sucesso dessa operação do que da Bolsa, porque a nossa parte a gente vai criar toda essa modelagem operacional e oferecer isso aos produtores. Eu falo umas coisas, é o que eu acho, né? O César não precisa concordar comigo. Não, mas você pega, por exemplo, não é só no café, mas no café também. As grandes cooperativas, esse é um reflexo meu. As grandes cooperativas, seja a Coamo lá no Paraná, não estou falando de café especificamente, mas a partir do momento que uma cooperativa vira um grande exportador de café, tem marca para café no mercado interno, ou seja, fica na indústria da refação. A minha dúvida é a seguinte, bom, aí ela está lá para defender o produtor, para defender a indústria, para defender... Fica complicado. Eu já conversei isso com os líderes das cooperativas de café e eles saem pelo lado, saem por aqui e por lá. Mas a verdade é essa, se o seu foco é esse, não dá para ser esse. Mas enfim, vamos voltar ao café, que isso aí você não vai querer. Mineiro como você não vai querer falar nada. A classificação vai ser uma classificação como a que existe no Brasil. Uma umidade, aquela coisa. Hoje você já tem os pretos, vermelhos e verdes e ardios. A classificação do café especial já tem aí uma gama muito grande de classificadores, classificadores. Então isso já é uma questão superada. Então tem grandes profissionais no mercado para atender essa necessidade da classificação de cafés especiais, cafés finos. Então, a ideia é que o produtor lance a oferta do café na plataforma, faça a classificação do café e deposite o café nos armazéns que nós vamos credenciar. E aí a gente faz uma segunda contraprova dessa segunda amostra do café e, por exemplo, o consórcio dos municípios de uma região cafeeira da Alta Mogiana, que é o Concafé, se colocou à disposição de colocar a sua estrutura para que deixe essas contraprovas de café e coloque também a possibilidade de uma segunda classificação. Isso no caso de uma eventual arbitragem de uma discussão entre o café que foi ofertado e o que foi, e se eventualmente o comprador questionar que não foi aquela bebida, então você tem ali uma contraprova de um segundo classificador. Então nós pensamos nesse modelo. Então ele compra, agora eu vou dizer aqui mais ou menos o procedimento, como que seria o modus operandi desse leilão. Então fechou, arrematou o lote de café, ele entra com o pagamento de um sinal de negócio, e é enviado para ele uma amostra, ou ele manda os seus representantes para fazer a amostra. Ele deu o aceite, ele faz o pagamento da diferença do valor, a gente autoriza o produtor a entregar e faz o pagamento ao produtor. Então é uma operação segura. Ele faz um sinal de negócio e paga efetivamente depois que ele fizer o teste, né, do produto. Então é uma operação segura para as duas partes, tanto para o comprador quanto para o vendedor, porque a gente faz aquilo que a gente chama de DVP, né, que é o pagamento contra entrega. Então, basicamente, o modelo do negócio foi desenhado dessa forma. É lógico, você estava comentando sobre cooperativas, existe realmente, isso não é segredo de ninguém, que tem alguns produtores que às vezes não preferem negociar através de suas cooperativas. Então, esse também seria
uma forma da gente poder oferecer para esses produtores que querem uma opção além da cooperativa, essa plataforma da Bolsa. Mas nada impede que pequenas cooperativas, ou até mesmo as grandes, também possam utilizar a plataforma da Bolsa também para comercializar o café. Então ela é aberta para todo mundo, para os produtores, para as cooperativas. Ela não restringe a participação de ninguém. Isso é bem interessante. E você tem ideia de como vai começar esse leilão, quando vocês vão fazer o primeiro? Nós estamos... É a ideia é de colocar né? no segundo semestre, né? Mas todo o desenvolvimento da regulamentação e da plataforma operacional, ela vai ser, a gente espera que agora em maio, até em maio a gente já coloque ela, o que a gente chama no jargão em produção, já em condições de ser operada. Então, mas evidentemente é que depois da safra que a gente vai ter aí o volume de oferta, que a gente espera o volume de oferta. Eu vou te contar uma história, eu e minhas histórias. O primeiro leilão da Brazilian Specialty Coffee Association, que hoje é o presidente da Sociedade Rural, Marcelo Vieira, ele estava lá. O primeiro leilão de internet, de café especial, nessa época minha esposa tinha uma empresa de web design, ela fazia sites e tal. O primeiro leilão foi feito pela gente e monitorado pela gente. Eu fiquei impressionado que um leilão via internet, cafés finos, só cafés finíssimos, cara, participavam online, Japão. Por isso que eu acho interessante essa história do leilão que você está propondo. É internet em qualquer lugar do mundo, você não precisa de... Então eu acho que, você está falando dos cafés finos, 5 milhões de sacas, o Brasil produz 60, 50, 60, mais para 60 que 50. Nós vamos ter uma grande safra, agora espera esse ano também. A próxima que vai ser a bianualidade, que é menor. Mas eu acho que se houver adesão, essa é a minha visão aqui, é super interessante, porque você pode vender. Os japoneses compram até microlote, cara, de cafés especiais. Eles não estão preocupados se australianos, 5 coreanos. milhões de saca ou 40 quilos, 60 quilos, entendeu? Eles compram e fazem... Essa é uma ideia que eu acho muito interessante. Não sei o que você acha. A gente, uma das discussões nessa rodada de conversa que nós tivemos com os produtores é definir qual seria o tamanho mínimo dos lotes, né? Então, os cafés especiais a gente calcula aí que seria pelo menos no mínimo lotes de 20 sacas, né? Então, esse também seria o tamanho que a gente chama-se de microlotes. Então, aí tem toda uma definição. Tem que ter um contrato. Tem que ter uma definição aí, se seria um container ou se seria... Então, nós definimos que talvez aí poderia começar com os microlotes, no mínimo uma oferta de 20 sacas de café. É lógico, café fino já muda tudo, né? Já não seriam esses microlotes, né? Com relação aos cafés especiais. Mas é óbvio, né? O sistema operacional está aberto, ele funciona, as pessoas podem assistir via internet, então é possível que qualquer comprador interno e externo tenha a condição de fazer uma operação desta. É bem interessante. Vamos para o outro intervalo já a gente volta. O que eu quero saber do César no próximo bloco é o seguinte, mas isso aí eles têm experiência, têm longa experiência. É que o café, a bebida, a classificação é super complexa, porque é ser humano, cada um sente do seu jeito. Mas a BBM tem uma larga experiência que vem do algodão e uma câmara arbitral, é isso que eu vou te cutucar daqui a pouquinho. Vamos ao intervalo, a gente volta já já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Começo com o diretor executivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias, falando sobre uma nova opção, ferramenta para a comercialização de café. E eu estou ficando entusiasmado, porque eu estou começando a enxergar que esse negócio pode ser muitíssimo interessante, tanto para quem compra como para quem vende. Aí é uma questão de segurança a Bolsa tem, porque tanto a BBM como a B3, as bolsas trabalham com um sistema de segurança firme, porque a credibilidade da Bolsa é isso, né? É fazer com que o negócio se efetue da maneira combinada. Dar segurança ao mercado. Ninguém sair prejudicado. Então, eu estava dizendo da câmara de arbitral que vocês têm, que opera muito no mercado de algodão.
Câmara Arbitral é uma justiça fora da justiça, né? Você resolve contratando os juízes lá que você quiser, as duas partes. Para o café entra um negócio que o César, no intervalo, estava me falando aqui, que é muito interessante, que é a subjetividade. Eu queria que você explicasse um pouco como é que vai ser isso aí. A classificação do algodão, né, igual eu comentei com você, é uma classificação super complexa, mas ela não tem um aspecto da subjetividade, não tem a bebida, né? Então hoje tem equipamentos de precisão que você consegue chegar à exata classificação daquele produto. No café, além da classificação técnica, você tem a bebida, que já entra no aspecto aí da subjetividade. Então, às vezes, para um classificador, um café especial pode ter 82 pontos e para outro ele pode ter 84, né? Então é por isso que a gente está trabalhando com aquela possibilidade das duas amostras, né? E em algumas questões, segundo as informações, o que a gente observa é que às vezes uma classificação de um café especial com 82 pontos no Brasil, ele pode chegar na Austrália e com 84, né? Até ter uma valorização em função disso. Então, justamente em função dessa questão da subjetividade. Como que nós pensamos em solucionar isso? É aquilo que eu comentei antes, é fazer as duas classificações, né? Então, o produtor, ele faz a primeira classificação, ele joga esse laudo, que é onde ele oferta o produto, e ele também leva uma amostra para esse outro classificador que nós vamos deixar em algumas regiões, e vamos fazer essa segunda classificação e é onde nós vamos deixar essa pequena amostra. Então nós vamos ter aí duas classificações e vamos espelhar na oferta essas duas classificações. Então os compradores eles vão ter ali um elemento a mais para poder avaliar a classificação do café, ou seja, duas classificações, uma aquela do produtor e uma feita por uma entidade que nós vamos habilitá-la dentro das respectivas regiões. Para isso, para habilitar para essa coisa de classificação, você tem excelentes... Isso. Em Santos você tem gente muito boa, aqui em São Paulo também tem. O concurso ILE, eles devem ter dados porque é uma classificação super complicada. Enfim, material para se basear não falta, é uma questão de... Um grande ponto, que é uma curiosidade, Resch, é que às vezes você pode ter um produto que ele tem uma excelente classificação, feita por dois classificadores, o produto ser de excelente qualidade e pode ser colocar tudo a perder, dependendo do jeito que o barista trabalhar lá na ponta vendedora. Sem dúvida então isso nenhuma. também o mercado do café ele tem uma complexidade muito grande, porque às vezes você pode ter todo um trabalho, um desenvolvimento, o produtor ter um café de excelente qualidade e isso tudo lá na frente perder tudo em função da hora da tiragem do café. Uma vez eu comecei a aprender, eu não entendo nada de café, mas tanto ouvir falar aqui, você vai, sabe, pegando gosto de querer experimentar um café melhor e tal. E uma vez eu contei pro seu Aldir, que é um classificador, né, que você conhece, doutor Aldir, ele quase caiu da cadeira aí, porque eu estava mãe doente, sabe quando você está? Estava ali perto do Hospital São Paulo, ali em Vila Mariana, né? Sabe ali que está naquela região. E estava irritado, nervoso e tal. Aí fui num boteco, né? Mas tinha máquina de café. Aí eu pedi um café, porque eu estava precisando acordar. Aí ele tirou o café, mas ele tirou muito, encheu a xícara. E tem um tempo exato, parece que são uns 20 segundos, 30 segundos, para fazer um expresso. Tem que ter cursos, inclusive, né? Ele me encheu a xícara. Quando depois assim, eu já estava nervoso. Pô, mas eu queria um café curto. Ele falou, não, por isso não. Pegou a xícara na pia, tirou. Jogou metade e devolveu. Era intragável, gente. Bom, mas essa coisa, a Câmara de vocês, ela vai se envolver também nesse leilão. Todos os contratos que são realizados dentro da Bolsa Brasileira de Mercadorias, ele leva uma cláusula que nós chamamos de cláusula compromissória à Câmara Arbitral da Bolsa. Okay. É uma Câmara Arbitral que nós constituímos já há mais de 10 anos, ela é muito consolidada e aceita pelo agronegócio brasileiro. Nós já fizemos lá mais de 130 procedimentos arbitrais, sem questionamentos, então é uma Câmara onde tem árbitros de muita qualidade técnica, né? Essa, inclusive, é uma das grandes diferenças entre uma Câmara Arbitral como a nossa da Justiça Comum. Porque as decisões, elas são feitas com muita qualidade, porque as pessoas que decidem, que é o Tribunal Arbitral, composto por 3 árbitros, tem muita qualidade técnica nas decisões, porque são conhecedores do mercado. Então, naturalmente, todos os contratos saem com a cláusula arbitral e uma eventual divergência na execução do contrato que foi negociado
pode ser instaurada a Câmara Arbitral para dirimir essas questões. É diferente de arbitragem de classificação, né? Às vezes, comumente, é muito bom a gente colocar aqui. Porque uma coisa é você fazer uma arbitragem contratual, que é de aspecto legal, jurídico. Né? E a outra questão é a arbitragem de classificação, né? Que é, olha, deu uma diferença na qualidade. Então, aí você coloca um terceiro classificador, que vai servir de árbitro da classificação. Então, são só essas... É bom separar essas duas questões. Mas, sem dúvida, a resposta é: todos os negócios realizados na Bolsa, ele leva a cláusula compromissória à arbitragem. E, por exemplo, se entrar um lote, nós já temos 2 minutinhos só, é rápido. Se entrar um lote que tenha disputa, por exemplo, um corretor de Guaxupé conseguiu R$500, e aí tem lá em Uberlândia que paga 510. Vence o que deu o maior preço. Isso é leilão mesmo. É leilão. Não é aquele leilão Weiling, não é holandês. Não, né? ele tem. É o contrário. Ele tem uma característica. Não, é que isso é o leilão de compra, né? Que é o que comumente a gente chama de leilão reverso. Nesse caso do café, a plataforma, ele não tem risco ao produtor, porque ele que estabelece o preço mínimo que ele aceita. E desde que ele não dê uma ordem ao contrário, o sistema não vai fechar por um valor menor do que o produtor definiu. Então não tem risco para o produtor. Ele estabelece o preço mínimo que ele quer na saca. Se evidentemente, né, ele colocou uma precificação, um valor muito alto, e o mercado também pode dar um lance menor. Aí caberia a ele aceitar diminuir ou não. Mas nunca vai ser vendido um café por um valor menor do que aquilo que o produtor parte deseja. do que ele falou. Se Exato. não tiver comprador, aí ele pode mudar de ideia. Exato. Olha, sucesso para vocês. Obrigado. A BBM tem um monte de coisa nova aí, mas é homeopático, é uma pílula por dia. Mas sucesso eu acho bem interessante, acho que pode ser bem legal. Tá bom. Depende dos players aí, né? O Resch, e mais uma vez, obrigado. Prazer estar aqui contigo e obrigado pela oportunidade para a gente poder falar Pena mais que você não vem toda segunda para São Paulo por causa da sua vida ocupada. Obrigado, até a próxima. Eu que então. agradeço, Resch. Gente, é isso, amanhã tem mais. Obrigado e até lá.